O que são superstições do ponto de vista zoroastriano? Existem superstições no zoroastrismo? Vamos analisar essas questões. Primeiramente, não se pode argumentar de forma credível que tudo que não pode ser pesado, medido, cheirado, sentido, etc., não seja real. Caso contrário, muitas coisas que sabemos por experiência que são reais não seriam de fato reais, e seriam consideradas superstições. Em geral, a superstição, do ponto de vista zoroastriano, é uma crença em coisas e doutrinas que, após um exame, não são logicamente válidas. Em outras palavras, dentro do campo do conhecimento humano, há muitas coisas que não podem ser provadas empiricamente, e devem ser mantidas, se for o caso, por convicção, crença ou fé, desde que sejam razoáveis. No entanto, algumas dessas crenças não são sustentáveis em bases lógicas. Por exemplo, a crença generalizada na época de Zaratustra, de que um deus, ou deuses, exibiria as mesmas características éticas e comportamentais dos seres humanos. Essa crença foi considerada inválida por Zaratustra, pois, por definição, um Deus criador seria em todos os aspectos, incluindo a ética, superior aos mortais, e não igual a eles, senão não seria Deus. Se uma suposta divindade, por exemplo, antiética tivesse criado os mortais seres humanos, ele não teria criado em nós a inclinação ou impulso humano para ações benevolentes e altruístas para beneficiar os outros, pois assim seríamos eticamente superiores a Deus. Mas ao contrário, um Deus criou os mortais com a capacidade de remorso, autorrecriminação e livre-arbítrio para escolher fazer o bem ou o mal e arcar com as consequências. Enquanto Deus é perfeito, e nós estamos ainda em busca da perfeição, pois se já fôssemos perfeitos, seríamos iguais a Deus. Pensar diferente disso não teria lógica, pois se os mortais também se comportam de maneiras minimamente éticas, isso significa que esses comportamentos éticos tinham que vir de uma fonte ética superior, isto é, de um Criador ético superior a nós, que nos deu livre-arbítrio. Assim, sustentar que existiria um Deus antiético, ou um Deus com ética inferior à ética dos homens, ou que já somos iguais a Deus, seria logicamente inválido de acordo com a doutrina de Zaratustra, e portanto, seria uma superstição, o que não é o caso do zoroastrismo.